Olá pessoas, eu me chamo Matheus, sejam muito bem-vindos ao canal Jardim de Livros. E hoje vamos falar sobre esta obra aqui. Albert, eu chamo ele de Albert Camus, né? Mas na verdade se fala Albert Camus, se eu não me engano, Albert Camus, alguma coisa assim, né? Porque é francês. Só por que eu chamo de Camus, né? Porque há muito tempo atrás eu ia nas livrarias e via lá Albert Camus, Camus, que se escreve assim, né? Só que não se fala como se escreve. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Então, pra mim é Camus, vai ficar Camus aí. Então, né, mas pra você não passar vergonha quando eu tô passando aqui na frente dos seus amigos, Albert Camus, mas se não me engano, mas verifica aí, beleza? Mas aqui a gente vai chamar aqui, pra frente vai ser Camus. O Estrangeiro, meu amigo, O Estrangeiro. Cara, esse livro aqui, eu ouvia falar, eu fiquei sabendo sobre esse livro aqui em alguns canais do YouTube que eu sigo, que eu acompanho, e tem alguns vídeos assim, livros que você precisa conhecer, livros essenciais, livros que você tem que saber, tem que ler. E eu vi muitos deles assim, O Estrangeiro, O Estrangeiro. Aí eu pensei, cara, eu falei, vou fazer uma experiência. Eu vou pegar esse livro para ler, não tem como ser ruim, tá todo mundo falando e tal, deve ser um livro bom. Vou pegar ele para ler e vou descobrir sobre o que ele é lendo ele. Não li o prefácio, não li o resumo aqui na contracapa, não fiz nada. Eu fui ler o livro só sabendo o nome do autor e o nome do título. Cara, eu vou te falar que não poderia ter tido uma experiência melhor que essa. Vê se você tenta fazer isso, cara. Pega um livro que tem muita gente falando e tal, que é bom. Tenta não se informar muito sobre ele, tenta ler, porque eu acho que quando você sabe exatamente, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma imaginação muito fértil. Então quando falar porque é um livro que fala sobre isso, eu começo a imaginar as coisas mais mirabolantes, as coisas faraônicas, apoteóticas ali, transcendentais, e depois eu percebo que o livro ele é mais minimalista, ele é mais concentrado, ele é mais realista ali, e nada contra, eu gosto também, só que eu imaginei uma outra coisa, já imagino, sabe, tento ir longe e tal, e às vezes o livro ele é melhor escrito, por quê? Porque ele não fez isso, ele não foi lá para longe, ele está ali concentrado no que ele precisa falar, no essencial. E eu, sabe, tenho uma outra expectativa e às vezes me decepciona um pouco. Pô, podia ter acontecido isso, mas não, essa coisa é uma expectativa boba minha. Né? Então eu pensei assim, cara, eu vou ler o livro, você sabe o que é. E, tipo, não tinha como ter sido diferente, cara. Eu amei de verdade esse livro aqui. E é bom porque quando você sabe mais ou menos o que vai acontecer, você sabe mais ou menos para onde a narrativa vai te levar. Eles começam a falar de um assunto, tu fala, não, ele não vai para esse assunto aqui, ele vai para essa parte aqui, ele vai para esse tema aqui depois, vai mudar. Então, quando você não sabe nada, você começa a pensar, não, isso vai se desenrolar aqui, não, porque ele vai para outro lugar, vai para outro ponto, faz uma outra coisa e tu vai sendo levado ali pela narrativa, pela correnteza, né? Não é? Quando você já sabe mais ou menos ali o que é, você já fica, não, isso não vai acontecer porque tem a parte assim, né? Então, cara, tente fazer isso. Então, vamos falar sobre O Estrangeiro de Albert Camus. Cara, o Albert Camus, ele é um filósofo e escreve literaturas também, e ele nasceu na Argélia. Para quem não sabe, na época que ele escreveu esse livro aqui, em 1942, a Argélia era uma colônia da França. E como era a geografia lá do ambiente, do local? Tinha a França, que estava aqui na Europa, aí tinha o Mar Mediterrâneo, não tinha não, ainda tem, né? França, Mar Mediterrâneo e aqui a Argélia. Então, assim, a França e a Argélia eram separadas apenas pelo Mar Mediterrâneo, mas uma era a colônia da outra. E ele nasce lá e tal, que é a África, né? Na Argélia é a África, e ele vai escrever esse livro aqui em 1942. Começou em 1942, e vai contar a história do Meursault. Meursault, né? Se escreve Meursault, mas se fala Meursault. Essa aí eu peguei. Ele é um cara que trabalha normal. Aparentemente você conhece ele normal, né? E o que acontece? Ele recebe uma ligação ali do asilo onde a mãe dele estava internada. E falam pra ele o seguinte, cara, tua mãe morreu, faleceu, infelizmente aqui ela veio a óbito. E você precisa vir aqui, porque ele precisava assinar papelada, ele precisava participar do enterro, participar do velório e tal, ele teve que ir lá. Aí ele foi lá no asilo e tal, conversou com a pessoa responsável pelo asilo lá. Aí depois foi pro cemitério. Quando foi pro cemitério, ele chegou lá e o porteiro do cemitério começou a conversar com ele, puxar assunto com ele, né? Aí falou, mas você quer que eu destampe lá o caixão pra você ver sua mãe pela última vez? Aí ele falou, não precisa não quero não. Aí o porteiro, né, deve ter percebido pensado que ele tava o cara tá de luta aqui e tal, começou a puxar assunto com ele. Só que ele mesmo não queria puxar assunto com o cara, ele tava ali
tipo, cagando pro cara. Ele não tava nem aí pro cara. Só que o cara puxava assunto com ele respondia ele monossilabicamente. E aí o cara perguntou, pô, quantos anos tinha sua mãe? E ele não sabia quantos anos tinha a mãe dele, né? Aí você deve pensar assim, pô, então ele tava muito tempo sem falar com a mãe, ou ele não tinha muito contato com a mãe, né? Só que a gente vai descobrir depois que ele morava com a mãe. Ou a mãe morava com ele, não sei, né? Quem sustentava, mas ele falou que ele morava junto com a mãe no apartamento. Aí o porteiro perguntou, por que vocês moravam juntos e tal? Não, não, o porteiro falou assim, bom, mas ela veio do asilo e tal, por que ela não morava com você? Aí ele disse assim, não, porque a gente não tinha muito em comum, a gente não conversava sobre as mesmas coisas, né? Mas pra dar uma quebrada, ele falou também assim, mas também ela tá melhor no asilo, que ela tem amigos da idade dela pra conversar sobre coisas da idade dela. Aí o porteiro vai notando que aquele cara ali, né, meio, sei lá, insensível, meio frio, meio bruto, né? Aí ele pergunta assim, pô, você quer um café com leite e tal? Eu quero. Aí normalmente pegou um café com leite, tomou, sentou na cadeira e dormiu. Tipo, ele tava tão preocupado com o funeral da mãe que dormiu. Por quê? Porque ele tava esperando chegar os idosos do asilo pra poder fazer prestar homenagem pra mãe dele, né? Pra poder sentar lá e participar do velório. Ele tava esperando e dormiu. Então, assim, quando ele acorda quando os idosos estão chegando. E aí você pensa, cara, esse cara ele é meio, sabe, ele é um cara frio, um cara que não é emocional, não é sentimental, né? Olha como é que ele vai descrever a chegada dos idosos. E você vai entender um pouco mais sobre ele. A cada momento você vai entender um pouco mais, tirando a sua conclusão sobre como é o personagem, né? Ele vai falar o seguinte, foi neste momento que entraram os amigos da mamãe. Ao todo, eram uns 10, e deslizavam em silêncio, na luz que cegava. Sentaram-se sem que uma só cadeira rangesse, e os via como nunca vira ninguém até então. Nenhum detalhe de seus rostos ou dos seus trajes me escapava. Não ouvia, no entanto, e tinha dificuldades em acreditar que fossem reais. Quase todas as mulheres usavam um avental e o cordão que lhes apertava a cintura. Eles destacavam o ventre caído. Nunca havia reparado que as barrigas das mulheres velhas podiam ser tão grandes. Os homens eram quase todos muito magros e empunhavam bengalas. O que me impressionava nas suas fisionomias era que eu não lhes via os olhos, mas unicamente um brilho fosco no meio de um ninho de rugas. Então, assim, ele começa a sentir uma irrealidade ali, um desconforto, uma coisa estranha, como se aquelas pessoas ali não fossem reais, né? E você começa a desconfiar que a trama pode ser talvez uma trama onírica. O que é uma trama onírica? Uma trama onírica é quando você não sabe exatamente, especificamente ali, se é uma realidade ou se é uma ficção. Se é um sonho, você precisa estar acordado. É mais ou menos como Alice no País das Maravilhas. Não sabe se ela está sonhando, se aquilo ali aconteceu mesmo com ela e tal, se é uma mistura dos dois, realidade e ficção, realidade e sonho. E aí é uma trama onírica. Só que acaba não sendo isso, né? E aí, como ele narrou a chegada dos idosos lá, você pode tirar alguma outra conclusão disso, né? Vamos chegar lá. Então, ele volta pra casa e ele só pensa assim, quando ele sai da hora da mãe, ele pensa assim, tipo, você vai imaginar que ele tá ressentido ali, que tá triste, que tá pensando na vida em como foi a vida dele com a mãe, só que o único pensamento dele era, quero ir pra casa porque eu quero dormir mais 12 horas. Então, ele tava preocupado em dormir e que ele tava cansado. Aí no dia seguinte ele foi, acordou, trabalhou e se encontrou com uma amiga dele, que era uma pessoa com quem ele trabalhou em outra empresa. Ele se encontrou com essa amiga dele e tal. Eles foram pra praia, ficaram lá na água e depois foram pro cinema assistir um filme de comédia. E olha, cada coisa que acontece aqui nesse livro, cada coisa que acontece não tem ponta solta. Tudo vai importar, tudo vai fazer um sentido no final, tudo vai ter porquê ter falado sobre isso. E é um livro curtinho, então assim, eu gosto que ele é dinâmico, ele é direto ao ponto, ele não enrola, não fica descrevendo um ambiente, não fica descrevendo pessoas. Ele se entrega totalmente ali, se presta à narrativa, ao ato ali, né? O que as pessoas estão fazendo. Só o que tem de importante. Nada desse livro aqui, nenhuma ali nesse livro aqui, vai falar sobre algo que não vai importar no final. Então, assim, eu acho dinâmico, eu acho enxugado, sabe? Não é aquele livro que ele não se preocupou em fazer uma descrição longa das coisas para poder fazer um calhamaço. Ele assumiu realmente que um livro é fino, pequeno e tal. Não se preocupou com isso, que eu acho muito louvável e digno. E o que acontece? Aí ele sai com essa mulher lá. E aí ele tem uma pessoa no prédio dele que ele conhece. E esse mais ou menos um colega ali dele, né? Não sei se é amigo ainda.
ele tem uma profissão, ele trabalha de um jeito, né, que ele diz que é comerciante, né? Mas o Merceau, ele fala, não, ele fala que é comerciante, mas todo mundo sabe que não é. E na realidade, o que ele faz da vida dele? Eu vou soletrar aqui para também não sei se pode dar algum problema falar. Vou soletrar aqui e vocês tiram essas conclusões aí. A profissão que ele exercia, né, o trabalho que ele exercia, era de CAFETATIO. Então, assim, você já imagina o que seja. E esse cara, ele gostava do Merceau, por quê? Porque ele fazia muita coisa errada. Por exemplo, ele batia muito em mulheres, agredia mulheres. E o Merceau, como é um cara frio, sem sentimento, um cara, sei lá, até mórbido assim, ele podia contar de maiores absurdos pro Merceau, que o Merceau não se importava, ele não ligava, não julgava ele, não ficava assustado também. Então eu gostava do Merceau, que ele chegava lá, não, porque eu preciso desabafar, e o Merceau só ouvia assim, frio, sabe? E aí teve um dia que o Merceau tava com a namorada dele no apartamento, e começou a surgir uma gritaria e tal. Era esse amigo dele, esse colega dele, batendo numa mulher no apartamento dele. Aí eles abriram a porta para poder ver o que estava acontecendo. Aí a namorada dele falou assim: Nossa, mas você podia pelo menos chamar a polícia. Aí ele: Não, pra quê? Sabe, ele age frio, assim, como se nada estivesse acontecendo. Pra quê? Aí algum outro cidadão aí do prédio, né, mais íntegro que ele, chama a polícia. Aí sobe o policial, chega o guarda lá, né? Aí bate na porta, aí o cara abre a porta. Aí, o que tá acontecendo aí? Reportaram que tá tendo uma gritaria, tá tendo um espancamento aí. Aí não tá acontecendo nada não. Aí a mulher: Não, ele me bateu, ele tá me batendo aqui e tal. Aí o cara tava falando com cigarro na boca, né? Tava falando assim com cigarro na boca e tal, meio debochado, né? Aí o policial deu um tapão na cara dele. Pá! Tira o cigarro da boca quando for falar com a polícia. E, cara, esse livro, ele tem umas partes cômicas. Eu consegui ir umas 5 vezes assim no livro. Tipo, tem pouco mais de 100 páginas. Eu consegui, é curtinho. Eu consegui dar umas 5 risadas assim, cara, que foi, tipo, tem pouco que eu não ria assim no livro. E aí tá, não deu em nada ali. Foi só aquela ocorrência. Só que esse cara, como o Merceau ajudava ele algumas vezes, o Merceau também escutava muito ele, era o confidente dele, ele sentiu que precisava fazer alguma coisa por ele. Aí ele falou pro Merceau assim: Pô, eu tenho um outro amigo que ele tem uma casa na praia, vamos passar um tempo lá, vamos passar um dia lá. Aí ele: Não, porque domingo eu vou sair com a minha namorada. Então, não, chama ela também, chama a tua namorada, né, pra lá que tá tudo tranquilo. Aí eles foram. Só que aí o que acontece? Esse cara que bateu na mulher lá, ele também se envolveu com uma outra mulher, que ele era amante dessa mulher. E aí terminou esse relacionamento. Você deve imaginar como que terminou esse relacionamento, né? De forma conflituosa. Aí o irmão dessa mulher com quem ele terminou queria pegar ele, queria bater nele e tal, queria se vingar dele. E ficar perseguindo ele. E ele chamou esse cara de árabe, porque o cara tinha características de árabe assim, ele chamava de árabe. E ele andava com uns outros árabes também. E esses caras seguiram ele pra casa de praia, que eles foram, né? Esse outro amigo. Aí eles foram lá pra casa de praia, tá, tomaram banho no mar, almoçaram. Aí depois do almoço eles falaram assim: Não, vamos dar uma caminhada, só os homens. Aí foram os três lá, né? O Merceau, amigo dele, e o dono da casa de praia. O dono da casa de praia também tinha uma esposa, a única que não tinha esposa, namorada de esposa, era o cara que batia na mulher. E aí eles foram fazer a caminhada na praia. Quando eles se depararam ali com a figura, acabaram se deparando com a figura ali dos árabes. Eram 2 árabes que estavam vindo na direção deles. E um daqueles caras ali era o cara, irmão da mulher. Aí eles foram andando na direção que, caraca, os caras estão vindo, e agora? O que a gente faz? Não, continua andando normal, sem parar e continua no mesmo ritmo. Não demonstra medo e tal. Aí eles se encontraram, se chegaram de frente a frente, né? Aí como eram 2, aí o amigo dele falou assim: Merceau, fica de fora aí, vai ser 2 contra 2. Se surgir um maluco aí do nada, você entra, mas por enquanto fica de fora. Aí o Merceau frio lá, pra ele se entrar, se não entrasse na briga, ia ser a mesma coisa. Aí rolou briga lá, pancadaria. Aí um dos árabes puxou a faca e cortou o braço desse cara que bateu na mulher, cortou o braço dele. Aí começou a sangrar, aí ficou aquele burburinho ali, e depois se separaram, cada grupo foi pra um lado. Aí o dono da casa de praia falou assim: Pô, tem um conhecido meu aqui que é médico, vou te levar lá. Aí levou ele lá, e o Merceau ficou só com a esposa desse cara, dono da casa, e a namorada dele. E tem um personagem muito importante nesse livro, que ele não é humano. É um personagem que é, na verdade, o calor, o sol. O sol, ele deixa o Merceau com muita raiva, com muito incômodo, sabe? Acaba deixando ele mais insensível ainda do que ele já é. Então, em vários momentos da narrativa, claro que se passa na África é calor,
Mas o diretor faz questão, o autor faz questão de mostrar que, ó, tá calor, tá muito quente, isso incomoda o personagem e tal. E aquilo ali vai mexendo com o psicológico do personagem, aquilo ali afeta o personagem. Claro que a gente sabe que o calor estressa, que o calor fica suando, a cabeça fica quente e tal. Mas ele leva isso para um outro patamar. Ele realmente fica transtornado quando tá calor. E aí, ele decide pegar a arma desse amigo dele e sai sozinho, de volta pra praia. Enquanto esse amigo foi levar o amigo no médico, ele vai com a arma sozinho. Aí ele chega no mesmo local onde ele viu os árabes ali. Aí estavam os dois árabes deitados na areia, assim, na pedra. Aí ele vai se aproximando assim, aí um árabe corre. Aí o que ficou deitado, ele puxou a faca. Só que ele ficou deitado, ele não ficou nem em pé. Nem levantou, não apresentou ameaça. Aí o Merson pegou a pistola assim, ó, deu um tiro nele, aí o cara, buf. Aí tomou um tiro, né, mas estava vivo ainda. Aí o cara ficou parado. Aí ele ficou alguns segundos olhando pra ele assim. Aí puxou a arma, deu mais 4 tiros nele. Aí morreu, né? Aí morreu. Aí ele vai preso e é levado pra delegacia lá. E lá o delegado lá vai querer questionar, vai fazer as perguntas lá, vai fazer uma inquisição, né? Um interrogatório. E aí ele vai perguntar, não, mas por que você fez isso e tal? E ele vai perguntar assim, não, mas por que você fez isso e tal? Por que você matou o cara? Ele, não, porque aí ele não conseguia mentir. O Merson não mentia, e ele era frio o suficiente, ele não se importava. Ele fala, não, porque eu senti vontade. Mas por que não? Porque tava calor. Aí e o cara que estava interrogando ele ficou abismado com ele. Ele falou assim, cara, todo mundo que senta nessa cadeira aí, que já sentou nessa cadeira, começa a chorar, se arrepende, pede desculpas, fala que vai começar a ser religioso e tal, pede por favor e tal, implora. Você é o primeiro cara que eu coloco aí que admite tudo que fez e não se importa, parece que não se importa. Aí ele pegou uma cruz lá e falou assim, você conhece esse homem? Ele morreu para nos salvar e você sente amor por ele? Ele fala, não acredito e não gosto, assim. Aí o cara fica mais abismado, ele pensa, caraca, que isso, cara? Esse cara não é normal. Ele fica assim, pô, mas você não acredita em Jesus? Não acredito, você não quer ser salvo? Eu também não quero ser salvo. Aí o cara fica muito abismado, o cara tá interrogando ele, o policial. Aí libera ele, né, vai pro presídio. Aí ele ficou no presídio lá, um tempão, meses no presídio. E aí o processo dele tramitando, né? E aí ele ficou numa cela sozinho, e ele conta que ele conversava com uma pessoa, escutava a voz de uma pessoa conversando com ele conversava. Depois, em algum momento, relâmpago de lucidez, ele percebeu que a voz era dele mesmo, que ele falava sozinho, com ele mesmo, sozinho. Então ele percebeu que estava ficando pirado. Claro que ele já era um cara não muito confiável, né? Porque tem uma outra hora aqui, por exemplo, depois que ele fica alguns meses na cadeia, ele vai pro julgamento dele. Nesse julgamento, tanto no julgamento como no velório, ele nota pessoas que estão olhando para ele fixamente, ali e tal, e que ele não sabe por quê. Mas você pensa, será que ele realmente existia realmente essas pessoas olhando para ele? Ou ele estava imaginando aquilo, né? Tava com uma paranoia. Porque você viu o que ele falou sobre os idosos aqui, que ele não conseguia ver os olhos e tal, que só via uma luz fosca. Você começa a achar que às vezes ele pode ter algum lapso de sei lá, ter alucinações, né? E aí no tribunal, nessa paranoia dele, ele vai falar o seguinte: no entanto, um deles, muito mais jovem, com um terno de flanela cinzenta e uma gravata azul, deixara a caneta em cima da mesa e me encarava. No seu rosto, um pouco assimétrico, eu só via os olhos, muito claros, que examinavam atentamente sem nada exprimir de definível. Ou seja, ele não conseguia definir a emoção que o cara estava sentindo, nem a intenção do cara olhar para ele. Se era com raiva, se era com pena, sabe? E aqui depois ele fala, e tive a estranha impressão de estar olhando para mim mesmo. Cara, quando ele falou isso aqui, eu fiz, nossa, não acredito, cara. Isso é muito legal, cara. Isso é filosófico, mesmo assustador. E eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Umas 2 oportunidades, eu tava no shopping que eu não conhecia. Um shopping diferente, né? 2 vezes. E eu fui sair por uma porta e tinha um espelho assim do lado. Quando eu olhei para esse espelho, eu vi minha própria imagem, porque é estranho. Você está esperando assim, você abrir a porta, vai encontrar um corredor, vai encontrar uma loja, vai encontrar uma outra pessoa, outras pessoas.
Quando você abre a porta e vê um espelho gigante e é você mesmo ali, sabe, o teu cérebro dá um bug de uns 2 segundos. Tipo, uns 2 segundos tu fica assim, aí tu toca que é você mesmo ali sendo refletido, né? Que é uma coisa estranha, uma coisa inesperada, que tu olha, tudo que é inesperado assim, muito inesperado, tu olha e para um pouco assim, até tu voltar a raciocinar e entender aquilo ali. Aí é uma coisa meio estranha, né, que acontece, mas eu lembrei disso. E aí tu pensa, será que esse cara tá ficando louco? Como assim? Ele percebeu que tava olhando pra ele mesmo e tal, ele já tava delirando, né? Ou ele tava se enxergando nas outras pessoas, tem várias interpretações, né? Isso que vai fazer esse livro aqui um clássico e fazer esse livro aqui ser maravilhoso. Aí vai pro julgamento, aí no julgamento tem um promotor lá que quer ferrar ele e tem o advogado que quer salvar ele, né? Aí um apela para os corações moles dos juízes, dos júris, do júri, e o outro apela para a raiva do júri, né? Não, mas esse cara aí matou sangue frio, imagina se fosse um de vocês, ele não pode voltar para a sociedade, que ele é um psicopata. E o promotor queria o tempo todo reforçar que ele era um psicopata. Então ele fala assim, lembrando que, eu esqueci de falar que quando ele foi interrogado pela primeira vez, pelo cara da delegacia, ele fala assim, pô, tá, entendi aí o que você falou, mas tem uma coisa que é muito curiosa, que eu não entendi até agora. Por que você deu um tiro, esperou vários segundos e depois deu mais 4 tiros? Se você deu um tiro e ele parou, você não precisava mais dar 4 tiros. Se ele ia reagir, você teria dado antes e não esperado 4 segundos. 4 segundos não, teria esperado alguns segundos para dar 4 tiros. Ele percebeu que aquilo ali era uma frieza, que aquilo ali era uma coisa psicopata, né? De psicopata. Psicótica. E aí isso foi reforçado pelo promotor no tribunal, né? Tentando mostrar que ele tinha ali um comportamento ali que não era do mais são, né? E aí tava o embate, cara, e os jaus do debate do tribunal, cara, você não consegue parar a parte do tribunal e fazer outra coisa. Tu vai lendo a parte do tribunal, tu vai ficar pegado naquele, cara, porque é muito esperto assim as sacadas. E foi muito bem escrito, cara. O Camus escreve muito bem. Comecei a conhecer ele agora, mas escreve muito bem. E, cara, é muito real. As reações, as interações, como o julgamento é colocado, as sacadas do advogado com o promotor, com o juiz e tal. É muito real. É palatável. Ele sabe, você consegue ali, sentir realidade nas expressões, nas reações humanas, né? Não é uma coisa sintética ali, né? Você percebe que é orgânico as reações ali. Então, cara, eu achei fantástico a parte do tribunal. A minha melhor parte. E aí, tava tendo um julgamento e o Merceau, ele se mostrava ali despreocupado. Tipo, se voltasse pra prisão, para ele falou que já estava acostumado, já tinha se acostumado. Se fosse solto, para ele também tranquilo, né? E tinha um capelão também, né? O padre que ia falar com ele. Você não quer conhecer Jesus e tal, porque você não vai. Você vai morrer, você tem medo de morrer. Não tem medo de morrer, pra mim vai ser a mesma coisa. Não, mas se você não aceitar Jesus, você não vai pro céu. Ele, não, mas eu não me importa, assim, tipo. E ele ia começar a ficar com raiva do capelão, né? Pô, quanto mais ele tentava aflorar o amor em mim, mais eu sentia raiva dele. E ele também se mostrou frio. Então ele se mostrava tão frio com o cara que questionou ele, né, que fez o interrogatório com ele, tanto quanto com o capelão, tanto quanto a namorada, né, a pessoa que ele ficava ali. Por quê? A namorada perguntou umas 2 vezes pra ele, você casaria comigo? Ele casaria. Ela, mas você me ama? Ele, cara, não vai ficar sentido comigo? Mas não amo. Não vai ficar chateado? Mas não amo. Então assim, ele era um cara muito frio, ele falava, não amo e tal. Mas você casaria comigo? Perdão, ela perguntou, você casaria comigo? Ele, tanto faz. Tudo pra ele era tanto faz. Ele não tinha essa questão de, pô, tanto faz. É como se a pessoa não fosse nada pra ele. Que uma pessoa sem a pessoa, pra ele a vida é a mesma. Então, e ela é o tipo de mulher que parece que quanto mais ele pisa nela, quanto mais ele se mostra que não se importar com ela, mais ela gosta dele, mais ela se sente atraída por ele, né? E tanto que ele vai visitar ele na prisão e tal. Mas voltando ao julgamento, o promotor ele tenta fazer a todo custo mostrar pro júri que ele é um cara frio, um cara que não tem emoção, não tem empatia. E aí, o que ele vai fazer? Ele começa a investigar a vida dele, né, antes, e aí ele percebe que ele vê que ele tem como pegar. Lembra que eu falei que tudo importa? Todas as pessoas que ele conversou, do porteiro do cemitério, com o dono do asilo, tanto quanto os idosos que foram no velório, ele chamou todo mundo para poder ser interrogado, para poder ser testemunha.
Aí ele chegava lá, aí chegou pro porteiro o porteiro do cemitério e falou assim: "Ô, você conheceu ele?" "Ah, conheci no enterro da mãe dele e tal. E aí, você viu se ele chorou?" Aí, "Não, não chorou em momento nenhum." "Você viu se ele ficou triste, abatido?" Ele, "Não, tava normal, parecia até entediado." O cara não pode mentir, né? É perjúrio, então ele tinha que falar a verdade toda ali. E aí ele falou assim: "Mas o que aconteceu? Conta o que aconteceu." Aí ele: "Não, ele tomou um café com leite e tal e depois dormiu." Aí, tipo, ficou claro pro júri ali que ele é um cara que, pô, não bate bem, né? No, no velório da mãe ali, o cara dormiu e tomou e usou essa parte do tomou um café com leite como se ele não tivesse se preocupado, né? Ah, tomou um café com leite aqui. E aí, vai chamar também o conhecidos dele, o pessoal do prédio dele. Vai chamar um dos idosos que era amigo da mãe, mais amigo da mãe dele lá, que tava lá, perguntou, mas você viu se ele estava comovido e tal? E todo mundo demonstrava que ele não estava comovido e tal, que ele não se importava. E ele se questionava, por que tá falando sobre isso e tal? Se o assunto é sobre o Abby, por que estão falando sobre o velório da minha mãe? Porque ele queria mostrar, o promotor é muito inteligente, queria mostrar pro júri ali quem era ele de verdade. O cara não se importava nem com a mãe. Imagina se ele se arrependeria de matar uma pessoa que ele nem conhece. Né? E aí o julgamento vai acontecendo. O, o advogado é muito fraco em comparação ao promotor, mas também o promotor ele tem muita carta na manga, né? Porque olha o que o cara fez. Né? E aí continuou o julgamento e aí acabou que ele foi condenado. Ele foi condenado e aí, condenado lá na época ainda tinha pena de morte. Né? E a pena de morte, meu amigo, a pena de morte era guilhotina. Não sei se era guilhotina ou se era decepação, acho que era guilhotina, né? Porque como a colônia francesa, podia ser decepação também com machado, né? Mas ele foi condenado à guilhotina. Aí foi lá e tal, voltou pra prisão e ficou os últimos dias lá. O capelão voltava lá. Aí falou: "Pô, você se arrepende? Você pode abraçar Jesus?" Ele: "Não, cara, não quero e tal." Você mostrava frio. E o capelão, tu viu a aflição do capelão, que ele tentava buscar no íntimo dele, o sentimental, alguma coisa humana ali ainda, e sentir que o cara não era humano. O cara não tinha sentimentos. O cara não se importava nem com ele. E, e aí foi isso. Aí o processo já não conseguiu recurso e tal, todo mundo ficou claro que o cara representava uma ameaça à sociedade, que não se arrependia. E aí no final ele vai e não mostra, não fala, mas é claro que ele é decepado. Decapitado, na verdade. Fica evidente que ele é decapitado. Né? Assim, o livro vai parar ali na parte que ele está na prisão, ainda aguardando o julgamento. O julgamento não, aguardando a execução, e aí acaba naquela parte, mas é evidente que ele morre. Né? E cara, você não sente pena dele e você não torce para ele conseguir escapar da situação. Você não torce para ele ser absolvido, porque você não consegue se identificar com ele. Você não consegue, ele não tem, você não tem, ele não tem sentimentos que você tenha. Ele não tem comportamentos que você tenha. Você não consegue se ligar a ele. Você pode até falar: mas eu também sou um pouco frio, eu também sou um pouco antissocial, eu sou um pouco estranho, eu também sou. Mas ao ponto psicótico deles não se importar com a mãe, de matar o cara a sangue frio e tal, aí já é muito outro nível, né? Então assim, você não consegue se preocupar e pensar: cara, eu quero que ele, que ele consiga sair e tal, porque você percebe que realmente ele é um cara. Claro que poderia dar uma prisão perpétua para ele ali, né, para ele não machucar mais ninguém, mas também a execução também é outro extremo, né? E aí vai falar sobre isso. Você não consegue sentir empatia por ele, né? Mas é isso. Você também não torce contra o cara, mas você vai sendo levado pela narrativa. E cara, eu não saber sobre o que era esse livro e ler ele foi a melhor coisa, cara, porque sabe, eu não criei nenhuma expectativa, não esperava nada e entregou tudo, né, como diz o meme. E por que o estrangeiro? Né? Por que se fala o estrangeiro? Na verdade, o estrangeiro não significa aqui, na verdade, pelo que eu entendi, uma pessoa que mora em outro país, que mora em um país, foi para outro país, e lá ele é um estrangeiro. Na verdade, o estrangeiro, na verdade, tem mais a ver com o estranho. Né? Ele, por exemplo, ele é um estranho dentro daquela sociedade, onde as pessoas são harmônicas, dentro do possível, né? Dentro da possibilidade humana. Harmônicas, são pessoas ali empáticas, e ele não tinha empatia nenhuma. Então, assim, ele era o estrangeiro, ele era o diferente, né? Ele era o patinho feio ali, ele era a ovelha negra. Então, o estrangeiro por causa disso.
Cara, tem muito pra falar sobre esse livro, que eu não quero fazer um vídeo muito grande, mas talvez eu faça uma parte 2 só com easter eggs aqui, vamos dizer assim, easter eggs, né? Só com pontas aqui que podem virar um outro vídeo, né? Esse aqui foi mais ou menos só a resenha, na verdade, mas tem muitos elementos aqui. Interpretações, parte psicológica. E, cara, também tem a relação que ele tem muito semelhante à do Raskolnikov. Também isso dá um vídeo do Crime e Castigo. Só que no Crime e Castigo é um pouco diferente, que o Raskolnikov, ele se martiriza por aquilo, ele fica em conflito, ele fica em sofrimento, ele sofre pelo assassinato. Aqui, já diferente aqui, ele não se importa, ele não tem empatia, pra ele não foi nada, foi mais um dia, né? Então assim, dá pra comparar o Crime e Castigo com o Estrangeiro do Camus, né? E Crime e Castigo, como, não sei se vocês sabem, mas é o meu livro preferido até hoje. Esse aqui tá no top 5, mas não decidi a posição dele, mas tá no top 5, então esse tipo de narrativa, cara, me fascina. E mexe com o psicológico, mexe com várias questões filosóficas, de livre-arbítrio, de religiosidade. Então é isso, cara. O Estrangeiro recomendado aqui. Você não vai se arrepender. E é isso, cara. Mais uma resenha aí. Peço que, por favor, esqueci de pedir. Esse vídeo ficou um pouco grande. Dê um like aí, né? Curta e se inscreva no canal. Ativa o sininho também, que ativando o sininho você vai ter acesso a todos os vídeos sempre que eu lançar, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fui!